colostro. Então, o que é o colostro? Então, o colostro é aquela secreção da glândula mamária nos primeiros dias após o parto. Agora, esse material não é um leite? Ele não é considerado leite, tá certo? Porque ele é diferenciado, ele só é produzido alguns dias, entre zero, no primeiro dia, até o sétimo dia, mais ou menos. Tem o colostro, e tem animal, dependendo do animal, que no quinto dia já está com leite normal. Então, ele apresenta uma composição, cheiro, sabor, aparência bastante diferente do leite normal, e por isso ele não é considerado leite, assim como também não deve ser comercializado nem vendido. Por quê? Porque ele tem uma carga muito grande de gordura, uma carga muito grande de anticorpos, que não é natural do ser humano, né? Imagine que você vai dar um colostro para uma criança recém-nascida. Então, ele vai ter uma carga muito grande de anticorpos e de gordura que não é natural do ser humano. Então, isso pode prejudicar e pode provocar, inclusive, doença, ou desinteria, desarranjo intestinal e, inclusive, a morte do recém-nascido. Então, esse leite ele não pode ser misturado nem sequer no tanque de expansão junto com os outros, porque esse leite ele vai dar uma conformação química diferenciada, totalmente diferente do leite normal. Então, além da variação normal na composição do leite de um animal para outro e das alterações que podem ocorrer devido às várias causas já mencionadas, como, por exemplo, a mamite, que é o mais comum, temos o leite denominado de colostro. Então, o colostro e a mamita às vezes ficam parecidos, né? Que é aquele leite purulento, muito gorduroso, amarelo, mas são coisas completamente diferentes. A mamite ele é resultado de uma inflamação, né? E o colostro é o resultado de um leite inicial com uma grande carga de gordura com os anticorpos. Pode falar, Caio. Eu estava vendo esse dia, quando eu estava estudando, mas aí eu vi que o colostro, ele, por não ser considerado um leite, ele é considerado como a primeira vacina que o bezerro, o recém-nascido, né, neonato, assim, vai receber da mãe, né? Uhum. E ele então é importante, assim que ele nascer, a mãe, a vaca faz aquele contato, né, com o bezerro e o produtor da fazenda colocar o bezerro para mamar, se ele não conseguir. Ou se não, fazer estocamento de colostro, né? Na Isso. fazenda. Não é só o bezerro, né? Assim, nós que somos mamíferos, precisamos dessa primeira vacina, como falou aí o texto que você falou. Então, realmente, os anticorpos que vem ali é uma informação de uma vida inteira da mãe, né? Então, todos os contatos que ela teve com micro-organismos e a produção dos anticorpos, ela joga naquele leite e vem aonde? Na gordura. É uma gama de gordura muito grande e vem esses anticorpos. Por isso ele não considera leite, porque fecha o microfone, Caio. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de patógenos, como a gente já falou antes, que estão no ambiente e a gente vai criando esses anticorpos. Então, a composição do colostro varia rapidamente nas primeiras 24 horas, sendo que a maior variação ocorre por conta das globulinas, apresentando alta porcentagem de imunoglobulina. Oi? Eu li que até 12 horas ele pode ser eficaz. A partir disso, o intestino do animal, no caso, eu estou falando relacionado ao ruminante, ele vai começar a ter uma funcionalidade quebrando as partículas, né? Onde ele não vai ter a total absorção no intestino delgado. É verdade? Eu não sei lhe dizer, eu não li ainda sobre isso. Joyce, você poderia pegar esse material, ver se você encontra para a gente ver? Foi a Joyce que falou? Foi. Espera aí, deixa eu ver aqui. Não, mas tem que ser agora não. Você separa aí, junta, na próxima aula você apresenta. Ô, Joyce, é mais fácil de achar no site que eu leio os artigos, Boi Saúde. É tudo sobre ruminante, entendeu? Mas aparece sobre equino, suíno, caprino, entendeu?
Viu, Jorge? Se preocupe para agora não. Depois você traz. Na próxima aula você apresenta. Procure aí, faça essa pesquisa. Certo. Certo? Sobre a. Eu tinha ela anotado, mas aí eu vou ver direitinho qual foi o artigo que eu peguei e falo para vocês. Isso, ótimo. Então, a gente fala assim, são duas coisas que eu estou falando. Uma coisa é o leite para o consumo humano, outra coisa é o leite para o bezerro. Né? Então, colostro, que eu estou falando aqui, que ele não é leite para o consumo humano, para comercialização, mas é importantíssimo para o bezerro. Então, são coisas diferentes, tá certo? Porque a gente, quando estuda TPA, a gente está falando aqui de um leite, a importância do leite para o consumo humano. É claro que o leite para o animal é totalmente diferente. Mas aí o que a gente viu na primeira aula, né? A gente conversou um pouquinho, que é muita propaganda contra o leite para o ser humano. E aí tem as divulgações também de fake news e assim vai. Mas aí a gente sabe que mesmo o bovino, depois de alguns meses, né, a não ser aquele sem vergonha, né, que às vezes tem uns touros que fica querendo mamar na mãe. Mas aqueles bezerros normais, né, com o tempo normal, depois de 6, 7 meses, até 9 meses, por aí, eles vão apartar, e aí não vão estar mais querendo mamar. A mãe também não deixa, quando ela é engravida, que vê que já está chegando, né, uma nova gestação, ela começa a diminuir a produção de leite e aparta o bezerro para que ele não mais mame e fique para a próxima cria. Então, naturalmente, a vaca ela já faz isso. E acontece, às vezes, a mãe de deixar 2 bezerros mamar ao mesmo tempo, né? Deixar o anterior e o posterior mamar. Mas aí... Deixa eu dizer outra coisa. Diga. Eu estava lendo semana passada, um dia aí, que os produtores, os pequenos produtores, na cabeça deles, a vaca ela só tem a obrigação de dar leite de 2 a 3 meses. Porém, eu li um artigo que ele falava que ela tem que dar, no mínimo, ou no máximo, 10 meses, porque aí vai ter 2 meses para o descanso, que é onde ela vai começar a produzir o colostro para o próximo animal que vai nascer. É como se ele, a partir do momento que ela tivesse o parisse, eles colocassem novamente para ela emprenhar, e nesse período que ela estava gestante, ela ia continuar dando leite, só que aí ela tem um período de descanso de 2 a 3 meses para produzir o colostro. Correto. Exatamente. Naturalmente, se você não tiver o controle, você sabe que o bovino, 2, 3 meses depois, ela já entra no cio, né? De novo, e aí o touro vai cobrir, né? E aí é claro que vai ter um outro problema que exatamente as pessoas que fazem propaganda negativa do leite, eles falam é que quando a vaca ela está grávida, ela começa a produzir estrógenos, né, produção de hormônios, e que esse estrógeno vai direto no leite que é consumido pela gente. Então não tem aquela história de que a galinha tem hormônio, a vaca tem hormônio que passa, né? Então, de certa forma, existe uma verdade em relação ao leite. Então, seria sensato realmente deixar passar toda essa fase de amamentação e lactação comercialmente para o produtor é mais interessante que seja até o 10º mês, mas eles pensam assim, se ela engravidar logo, quando for daqui 9 meses já vai ter outro bezerro. Mas a vida útil também, a gente está falando com mercadoria da vaca, né? É meio complicado. Às vezes eu não gosto de falar desse jeito, mas zootecnicamente se usa isso também. Mas a vida útil do animal, ele vai passar a ser assim, em termos de possibilidade de cria, né? O animal, quanto mais cedo ele engravida, emenda as lactações e gravidez com lactação, ela vai ter uma vida mais curta. Então, quando a gente dá um tempo de um período de descanso, um período de lactação normal, depois de gestação normal, essa vaca vai ter um tempo maior e vai ter, claro, uma saúde melhor do que aquelas que vão emendando, né? Isso acontece em todas as, não só é o bovino, mas em todas as raças.
diferente do coelho até, inclusive, a gente vê que o coelho, quando dá o parto, na hora do parto, um pouco momento depois, já há o cruzamento. Então, há também, zootecnicamente, a separação para que haja depois um certo período de descanso para que não venha a prejudicar a fêmea, né? E aí ela vai ter uma vida mais longa. Voltando aqui para o leite, o colostro, ele tem todas as características do leite, ou seja, tem a composição completa do leite. Só que ele não é leite pelo que tem a mais. O que é que ele tem a mais? Ele vai ter uma composição muito maior em termos de gordura, proteína, assim vai. Então, nesse quadro aqui, nós temos uma variação do leite em relação às horas após a sua retirada, né? Aqui nós iniciamos, deixa eu pegar a canetinha aqui de escrever. Então, aqui, aqui, 0 hora. Então, com 0 hora, nós vamos ter, ou seja, assim que o animal nasce após o parto, aí nós vamos ter em torno de 17% de proteína. Aí, caseína é baixo, 5%. Globalbumina, que é outra proteína do leite que está no soro, também é alta. Gordura, 5,1, normal. Lactose, muito baixo. Cinzas minerais, muito baixos. Sólidos totais, muito alto. Quanto é os sólidos totais de um leite natural, normalmente? É em torno, no máximo, de 13, né? O leite natural ele vai ter 13% de sólidos totais no máximo. Veja só, 25. Onde é que está esses sólidos totais? Na proteína. Então, é uma bomba de proteína que é dada assim que nasce o animal. Depois, aí para que essa proteína? Aí nós vemos assim, que a duplicação rápida do que os animais têm, né, em relação ao ser humano, ou seja, com alguns meses o animal já dobrou, triplicou de peso, exatamente pela riqueza em proteína inicial. Ele recebe uma carga muito grande. 6 horas depois, essas proteínas baixam para 10%. 12 horas para 6, 24 horas, 4,5%, e assim vai baixando até 7 dias chegar ao natural de proteína, que é esse torno de 3,3 por aí. Isso é a proteína caseína, tá certo? Aí globalbumina, que está no soro do leite, ela vai baixar para 0,7, começa em 11, baixa para 0,7. Veja a diferença. Açúcares, a caseína está aqui. Aqui é proteína total. Aí aqui é a caseína, que é aquela proteína branca do leite. Ela vai baixar para 2,4. A gordura, ela vai sair de 5, e vai baixar para 3,4, depende da raça, né? A gente já viu isso, depende da raça. A lactose vai sair de 2 e vai aumentar. O açúcar, que começa baixo para dar lugar à proteína, ela vai aumentar. A gente vai ter uma maior quantidade de açúcar, pode chegar até 7% também de açúcar. E os minerais, que são um pouquinho mais aqui, vão baixar para 0,8. Praticamente não há uma movimentação muito grande de minerais, que é o cálcio, o fósforo, ele é praticamente o mesmo do leite. Mas vejam que a quantidade de proteína, né, que a gente tem, ou seja, a gente está somando a caseína com a globulina e a albumina. Então, vejam que somando esses dois, a gente vai ter essa proteína total. Então, a quantidade de proteína total é um valor muito alto que é dado. Então, essa proteína aqui, ela vem imersa, né, em sua maioria vem imersa junto com a gordura. Então, por isso fica um leite grosso, espesso, amarelo, né? Porque ele tem uma quantidade muito grande de proteína. Então, se um recém-nascido toma esse leite diretamente, é claro que ele vai ter problema. Mas veja o quê? Que essa quantidade de proteína ela vai sendo restabelecida e com 24 horas depois, veja só, já tem só 4,5. E aí, 7 dias depois, praticamente igual. Com 5 dias depois, a gente tem o leite praticamente já no seu estado normal. Então, é recomendado que até o 7º dia não se comercialize esse leite, mas ele deve ser dado
somente aos bezerrinhos recém-nascidos mesmo, porque aí é toda essa carga de proteína, e a gente não está falando aqui em anticorpos. Onde estão os anticorpos? Os anticorpos, eles vêm nessa mistura toda aqui, né? Todo esse leite, ele vai estar cheio de anticorpos. Qual a primeira vacina que nós temos aqui, como falou o Caio, a primeira vacina é o quê? A proteína. Essa proteína, ela vai dar condições do organismo se defender. A gente não está falando aí em vitaminas também, né? Não tem aí a resultado de vitaminas. Mas, com certeza, aí dentro dessa parte de gordura vai ter uma carga também de vitaminas. Vitamina A, vitamina E, vitamina K. Então, são essas vitaminas que vão se desenvolver como protetores, né, no geral, do organismo contra os ataques de micro-organismos, no geral. Então, esse recém-nascido, ele vai ter essa ajuda inicial para poder se defender. Outra questão é o leite de retenção. O leite de retenção é aquele leite que fica depois que acaba a lactação. Então, vai ficando aquele leite mais seco e fica muito parecido com o colostro. Às vezes, inclusive, retirado, né, que fica praticamente uma gordura, como se fosse um óleo. Então, é retirado e misturado, que também não deve ser misturado, porque é um leite já alterado, tá certo? Então, ainda devido ao efeito do parto, temos o leite de retenção, que é o leite das últimas 2 a 5 semanas, imediatamente antes do parto, e qual apresenta um sabor salino devido ao aumento do teor de sais de ligeira diminuição na lactose, principalmente. Assim como o colostro, ou seja, aquele leite que está sendo preparado para o parto, ou aquele no final, que já vai servir para o próximo, para o nascimento do próximo, né? Às vezes a vaca está em lactação normal, ela seca e fica só aquele leite de retenção, né? Então, ele tanto é de final como é de pré-início de uma lactação. Esse leite de retenção, ele não deve ser utilizado nem para humanos, nem para comercialização. Às vezes, quando tem um bezerro ainda mamando, ele ainda utiliza, né? O anterior. Mas se é a primeira cria, também não vai ter esse leite de retenção. Deixa eu atender rapidinho aqui, só isso aqui. Não, depois eu ligo. Bom, até o momento, alguma pergunta a mais ou está tranquilo? Para mim está tranquilo. Eu ia falar da qualidade do colostro. Sim, pode falar. Que tem um pessoal que faz uma avaliação. O senhor tem alguma vaca específica que a gente pode achar uma alta qualidade de colostro? Porque normalmente só encontramos a média, né? Que é de 20... Cadê? De 20 ml, né, de IG, que é a amarela, que é uma qualidade intermediária. O senhor já chegou a encontrar um de alta qualidade? De 21 a 50, não. Não entendi a pergunta, Joyce. Tu repete? Sobre a qualidade, a gente faz uma análise no colostrão. Aí, uma de alta qualidade, que eles consideram, é de 21 a 50. O senhor já chegou a encontrar em alguma vaca que desse um colostro de alta qualidade? Não, eu também fiz essa análise, Joyce. Eu nunca trabalhei com essa parte de leite de retenção ou de colostro. A gente pode fazer até uma pesquisa, né, com isso. É uma boa ideia sua aí. Tentar fazer com colostro, né? Porque aí veria uma raça específica, né? Porque provavelmente, pela que eu vi, a holandesa, ela dá uma média, uma intermediária, né? Pode ser que ela dê uma alta qualidade. Sabe, se eu achasse um que desse até 30, era bom. Talvez a zebuína seja, né? Um pouco, já que ela dá menos leite, ela talvez concentre, né? Mas é interessante essa questão aí para a gente fazer pesquisa, né? Com raças diferentes. Aí teria que catalogar quem tem algumas raças por perto para a gente coletar isso.
É uma boa ideia. Seria uma boa. Vou até registrar aqui para depois falar com a nossa equipe, né? Se você quiser fazer também. Alguma pergunta mais em relação a Colosso ou algum comentário? Tá, minha parte. Enquanto não. Não, né? Bom, um outro ponto que a gente já conversou rapidamente, mas é importante, é sobre alimentação. A gente sempre ouve falar, né, que a alimentação ela tem uma certa influência na composição do leite, né? Então, vendo o texto aqui, um animal sadio e bem alimentado não apresenta variações sensíveis na composição do seu leite, em função de variações normais na alimentação ingerida. Entretanto, qualquer excesso, principalmente por períodos longos, pode causar alterações relativamente grandes em um ou mais componentes do leite. Isso acontece, por exemplo, se dentro do inverno a gente tem as relações de alimentação, se a gente mantém um pouquinho, a gente tem como observar que há uma constância, né? Mas se a gente compara inverno e verão, e a gente muda essa alimentação, normalmente se muda, né? Porque ninguém consegue dar a mesma alimentação de inverno no verão, normalmente tem que ter uma mudança, uma adaptação, até pela escassez de pastagem. Então, nesses pontos aí, há uma mudança significativa. Mas também há o quê? Uma diminuição de alguns itens, como a gordura, que é o componente que mais varia, que vai diminuir ou vai aumentar. Normalmente, quando a gente tem uma alimentação mais seca, né, de verão, a gente tem uma mudança nessa composição, principalmente da gordura. Por quê? Essa mudança ela está diretamente ligada à quantidade de fibras que está sendo dada aos animais. A gente pode dar um alimento com maior teor de fibra, com menor teor de fibra. Então, essas fibras é que vão fazer a diferença no caso, né? Outro ponto aqui mais do que a composição, a alimentação deficiente afeta a produtividade do animal, causando um grande decréscimo na quantidade de leite secretado. Ou seja, se a gente não mantém a alimentação constante o ano inteiro, é claro que vai ter um decréscimo na quantidade de leite produzido, né? A secreção no leite. Então, o ideal seria que a gente tivesse, mesmo no verão e no inverno, a gente tivesse uma alimentação constante. E a gente utilizasse o inverno para produção de alimento, não só para produzir e alimentar naquele momento, mas ter o inverno para produzir um alimento que vai estar constante de inverno a verão. Aí o que seria isso? Por exemplo, um feno. Se a gente tivesse condições de, durante o inverno, produzir um feno que mesmo no inverno desse para os meus animais, os 365 dias do ano eu tivesse o mesmo feno fornecido para os animais. E aí eu iria manter uma quantidade de fibra única, né, e estável, que não iria ter essa variação muito grande. Que é isso que os países mais frios fazem, né? Eles produzem muito feno, e aí o ano inteiro, aquela mesma quantidade, aquele menos 12, 15 quilos de feno por dia, eles estão botando ali para os animais comer. Então, mesmo chovendo, fazendo sol, alta umidade, baixa umidade, alta temperatura, baixa temperatura, aquela quantidade de feno vai estar ali da mesma planta. Então, como não tem uma variação por um período longo, uma variação de dieta, o animal ele não vai variar tanto o leite, ele vai ter uma maior sequência. E isso é muito importante para a produção de queijo, de iogurte, de tudo, porque se você muda a composição do leite, o gosto, tudo, você vai mudar o sabor, a composição do produto. E isso é prejudicial para uma fábrica que tem que manter sempre o mesmo padrão. Ou seja, se eu compro a coalhada Vale Dourado, do gosto X, eu quero comprar o ano inteiro daquele gosto. Senão você compra uma coalhada que tem um gosto, no outro dia você come e tem um gosto mais amargo, sei lá, mais diferente, com gosto meio de mato, e aí já vai atrapalhando o sabor. Então,
o produto industrial ele tem que seguir um padrão, né? Um padrão de sabor, do palatar, e aí, palatabilidade, e aí a gente tem que ter essa constância. Então, para que haja isso, a gente tem que ter a mesma alimentação durante o ano inteiro. Então, nós estamos ainda muito longe, né, dessa condição, mas quem produz com feno, com silo também, e tem para o ano inteiro, é claro que tem uma melhor condição. Mas quando chega no inverno, você joga só pastagem, tira o feno, tira o silo, aí muda completamente a dieta do animal, vai mudar completamente a produção e também a composição e o sabor, né? Por outro lado, contaminantes tóxicos nocivos como micotoxinas, pesticidas, elementos radioativos, etc., podem ser ingeridos com a alimentação e vir a ser excretado no leite, constituindo-se no problema de saúde pública muito mais do que a simples alteração da composição no leite. Ou seja, nós temos um produto que é sério hoje, né, que é os herbicidas, que todo mundo usa e muita gente defende, mas os herbicidas, eles transmitem algumas substâncias que saem na fezes completamente intacto. E aí sai também no leite, né? Algumas substâncias já foram consideradas cancerígenas em outros países, mas no Brasil continua sendo utilizado. Alguns herbicidas, alguns inseticidas, fungicidas, acaricidas, tudo isso, se é ingerido pelo animal, ele vai sair nas fezes, que vai contaminar o solo, e vai sair também no leite, que vai contaminar o fígado das pessoas, né? Então, isso na alimentação geral do Brasil, a gente tem problema, porque tem muitos inseticidas e herbicidas que são proibidos no mundo inteiro, porque são cancerígenos, né? Aqui no Brasil, está sendo liberada à torta e à direita e aos montes. Então, é um perigo que a gente tem também, né? A gente, às vezes, está se alimentando, achando que está bem nutrido, mas, às vezes, pelo lado da toxicidade dos agrotóxicos, no geral, a gente pode estar se contaminando também. Bom, professor, oi. Uma dúvida. Sempre eu vejo que quando vou ter o período de vacinação dos animais, tanto vacas como vaca de leite ou de corte, bovino de corte, aí geralmente para bovino de leite é feita uma campanha assim que dá a vacinação, ela tem o período de descanso de 24 horas, porque aquele remédio está no sangue, automaticamente ele vai para o leite, né? Exatamente. Mas não é só porque não é o remédio que está no sangue. O que está no sangue é o aumento de glóbulos brancos, de defesa do animal, que é irregular, entendeu? Então, se é irregular, ele sai no leite também e vai ser transmitido para o ser humano. Então, a gente tem que ver que nós estamos tratando de espécies diferentes, né? Tomar leite de vaca, você está tomando leite de uma espécie, de uma raça, de uma espécie totalmente diferente da humana. Você viu a diferença do leite humano para o leite bovino? Não viu naquela composição lá? Então, imagina os anticorpos de uma vaca que tomou um antibiótico para mastite. Você aplicou um antibiótico fortíssimo lá no esteto, via oral, via venal, e o organismo ele começa a criar anticorpos numa rapidez muito grande. E esses anticorpos eles vão estar no sangue. E o leite é o quê? O leite é o sangue que passou pela glândula mamária, é o sangue. O leite é o sangue do animal, que vai ter também aquela composição lá, daqueles anticorpos também. Inclusive, o leite ele é transmitido, os anticorpos diretamente, porque a intenção é transmitir para o bezerro, né? Naturalmente, a mãe faz isso. Então, se você tem anticorpos para uma vaca de uma doença que está na vaca, e você pegar esse leite com esses anticorpos, dá para um recém-nascido humano, que é fraco, que já toma um leite bem fraco, que é da mãe materna, humana que é fraco. Então, a gente não está acostumado com esses anticorpos. Então, o problema vem daí, da carga de anticorpos. E quando a vaca é engravida, ela libera uma quantidade muito grande de hormônios para formar todo o saco, né, polínico embrionário e toda a estrutura de acolhimento do novo ovo. E com isso, essa carga de hormônio, ela vai também para o leite, e esse leite ele vai ser consumido também por pessoas.
Então, é por isso que tem que ter essa responsabilidade do produtor em saber o que ele está dando para vender, não é só um leite, ele está dando algo que vai alimentar seres humanos lá na frente, lá na ponta, né? Porque é muito fácil eu chegar, botar, sacar e jogar para o... É uma fábrica que vai levar um leite como se fosse um produto, um saco de terra, mas não é. É um alimento que vai alimentar seres humanos, que a gente tem que ter essa responsabilidade, né? E por isso que existem as vigilâncias que são muito falhas, que tem pouca gente, que não tem exame correto, e às vezes fecha o laticínio, fecha a vacaria, mas que é detectado, sei lá, 1% do que existe na realidade, né? A gente falou na outra aula aqui, vocês falaram assim, sobre a toxicidade que é feita com o leite que já está apodrecido para poder vender, colocando outros produtos dentro. A gente conversou sobre isso, né? Então, o absurdo que é a gente sabendo que vai botar uma substância que vai dar uma desinteria, que pode até matar um bebezinho que tomou leite daquele animal, mas a gente ter essa consciência de que está botando um produto que é tóxico lá dentro. Então, essa modificação de cultura e não só de cultura, mas poderíamos dizer de moral mesmo, né, que nós temos que ter como produtores. A gente tem que ter essa consciência de que nós estamos produzindo um alimento para outras pessoas consumirem e para outros animais consumirem, né, a mesma coisa. A gente tem que ter respeito pela vida, né? Quando você diz, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, aí boto agrotóxico para vender, para dar alimentação para o povo, aí eu boto um veneno e não vejo a carência, um medicamento para mastite, sabendo que eu estou prejudicando outras pessoas lá na frente, você não deve nem rezar o Pai Nosso, né? Porque seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Imagina, se a gente for fazer igual, ou perdoar, ou fazer algo tão mal como é você dar um veneno para outra pessoa. Na verdade, você está dando veneno para pessoas. E quando você pensa que quem mais toma leite são os bebês, são as crianças, que são inocentes, né, que a gente não tem controle disso, então é uma maldade muito grande. Ainda bem que muita gente é inconsciente, coloca e acha que está só vendendo um leite ali, não pensa nas consequências, né? É aquela questão, né, professor? Estou prejudicando outras pessoas, mas eu estou rezando, pedindo perdão a Deus por um pecado que às vezes eu estou esquecendo. Peço perdão por um pecado, mas continuo fazendo o outro. Aí não serve de nada, não. Quando você tem eticidade moral, né? Isso, moralmente. Moralmente você nem reze. Na verdade, você nem reze. Por quê, meu amigo? A mesma coisa que nem meu pai estava dizendo ontem, a gente foi cadastrar uma cisterna, para ir água para o povo. Aí a gente chegou lá, o sargento da Defesa Civil viu a torneira e disse, Júnior, tem água encanada. Ele disse, mas meu santo, a água é salobra. Não tem condição nem de tomar banho. Se você lavar a roupa fica amarela. Aí o cara pegou na serra, estava chovendo ontem, frio, ele pegou, abriu a torneira, colocou dentro do copo d'água e bebeu. Ele disse, poxa, a água é boa. Aí meu pai disse, meu amigo, eu estou aqui, eu vejo. A água não é boa. Como é que eu vou deixar o povo, a população, beber uma água que vai prejudicar? É mesmo que vai matar o povo. Não é assim, não. Cadastra cisterna, aí o cara foi cadastrou para poder ir água. Tá vendo como é a mentalidade humana? Não é comigo, então não importa. Não, e se a gente for olhar, no fundo tem um monte de coisa, né? Que é feito assim, sem a mínima moral. Mas aí, por isso que a gente está conversando aqui, né? Se entre vocês, alunos, né, tiver 2 ou 3, ou todos, eu espero que todos, né, tenham essa clareza e essa moral de pensar antes de fazer as coisas e registrar que a gente está produzindo, né? Ser um zootecnista é uma responsabilidade muito grande. Qualquer profissão, não é só zootecnia, mas qualquer profissão que trabalhe com a vida humana, né? Lá na frente, ou com a vida animal. E também a gente não pode dizer que só a gente merece respeito e moral. Os animais também, da mesma forma, né? Animais, plantas. Então, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, com tudo que a gente está fazendo, com o que a gente está ensinando, que a gente está tomando decisão, né? A gente vê assim, desde
quando a gente queima uma mata, por exemplo, quantos animais, quantas bactérias, quantos fungos, quantos répteis, sei lá, quanta vida, quanta planta, né? Passaram milhões de anos para chegar a estar ali, pelos seus ancestrais, e aí alguém chega e é responsável, toca fogo porque eu quero fazer um pasto aqui. E às vezes nem precisa. E vocês vejam que quem mais toca fogo é o povo que não precisa, que já é poder rico, não sabe onde está dinheiro, é esse povo que mais queima. Ou que mete herbicida na pastagem, sabendo que vai ter o glifosato lá, que vai dar câncer, milhares de pessoas vão ter câncer, problema no rim, ou vesícula, e assim vai, né? Então, todos eles sabem, mas continuam fazendo porque querem mais dinheiro para levar no caixão. Não sei que caixão, tamanho de caixão é esse que vão levar. Ô, professor, não sei, já complementando o que o senhor falou sobre essas queimadas que está tendo também em Pantanal, começa das fazendas, né? As fazendas localizadas no Pantanal, aí abrange todo não é só no Brasil todo. Exatamente. Porque o povo pega assim a mídia e coloca, dá muita ênfase, o Pantanal, a fauna, a flora. A gente sabe que tem a perda de animais, tem a perda de variedade de plantas que os animais também podem comer, a gente pode fazer um trabalho, uma pesquisa, enfim. Mas eu postei uma coisa, e envolve a política, e eu postei uma coisa defendendo essas causas que os ambientalistas, eu não sou a favor de muita coisa, entendeu? Que esses ambientalistas fazem, mas eu defendi um ponto que foi exatamente sobre isso que o senhor falou. Como zootecnista, como profissional que preza o bem-estar dos animais e, consequentemente, da população, veio uma pessoa e colocou uma pessoa de esquerda e outra pessoa de direita. Uma pessoa de direita disse que eu era a favor a essas queimadas, que não sei o quê, já que eu estava defendendo. E outra de esquerda disse que eu estava defendendo questão política, que Bolsonaro que mandou botar. Eu digo, não, meu amigo, aí a gente tem que fazer um estudo da literatura, né? Não é só você postar e dizer, tô do lado de um e de outro, não. Tô vendo que não estava vendo, professor, uma postagem a página de pecuária no Instagram, o cara colocou, era uns 100 cabeças de bovino de corte, que é Nelore, correndo, o fogo tomando de conta da fazenda todinha, os animais correndo. Isso, para mim, como um profissional, é triste ver, né? Pela inconsequência humana e a capacidade que você tem de fazer. Você pensa que está fazendo bem, mas, na verdade, você causa um caos, não é nem um mal, é um caos, né? Não, a região do Cerrado todo, eles têm a tradição de queimar a pastagem para nascer um capim novo, né? E isso se descontrola. Acaba o capim passando para a mata e vai crescendo. Os Estados Unidos também queima, a Austrália, todo canto queima. Mas é isso, os irresponsáveis estão pelo mundo inteiro, sabe? Indiferente disso, porque você tem que fazer as coisas com responsabilidade, né? Com todo o controle. É preciso queimar uma pastagem, algum canto ali, você tem que ter todo o controle para que o fogo não se espalhe, para que realmente você não mate nenhum animal, nem nada disso. Então, tudo isso tem que ser averiguado, né? Indiferente de onde você. Não é porque é de esquerda ou de direita. O fogo, ele existe... Não escolhe nem ideologia, não escolhe cor de pele, não escolhe opção sexual, não escolhe nada. O fogo, ele está ali. Para você pensa que, como o senhor está dizendo, tem que ter o controle, não é só tocar fogo aqui na pastagem e dar as pontinhas embora, pensando que o vento depois vai apagar, não. Você tem que tocar fogo para fazer uma benfeitoria na terra, consequentemente uma benfeitoria, né? Que engloba outras coisas. E tá ali tendo controle, vai passar para matar, o cara já passa um trator fazendo esqueci o nome que faz, que diz, você passa na frente e tira, só queima só aquela parte. Mas não, o povo é inconsequente demais. Termina envolvendo questão política, e lá vem aquela confusão de ambientalistas, de ONGs, que não, e aquela questão que eu até falar com o senhor disse que os europeus vinham pegar mato, que o Portugal só foi resistir ao Brasil, e na verdade o que eles estão interessados é só na riqueza que o solo brasileiro tem, né? Na mata, tem a madeira, tem minerais, tem extrativismo de muita coisa.
Ele não está interessado em dizer, salve as ondas da Amazônia, não. Eles botam aquelas ondas só como um enfeite ali para dizer, nós estamos salvando, mas por trás eles estão tentando pegar o que é nosso, e tem aquela reunião de OMS, de ONU e assim vai. Mas o Caio, calma aí. Quem está tocando fogo não são os estrangeiros, não. São os brasileiros que estão tocando fogo, porque a maioria são fazendeiros querendo aumentar a terra também. Eu sei. Disso eu sei. Eu tenho consciência disso. Vamos defender fazendeiro safado lá do Goiás, não, pelo amor de Deus. Não. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Primeiro, a inconsequência humana que termina causando a discórdia entre quem quer entrar em consenso, entendeu? Existem as duas coisas, sabe, Caio? Eu já trabalhei muito, eu tenho 56 anos, já trabalhei em duas ONGs, uma de Luxemburgo, trabalhei já aqui também, e pelo menos os que a gente trabalhou, que eu já trabalhei, a gente ajudou muita gente, e inclusive a maioria das pessoas voluntariamente, sem ganhar nenhum real, arriscando vida, tudo, e principalmente com agricultores. Então, existe muita mentira e fake news também, né? A maioria, a Amazônia, inclusive, quem defende os índios e tudo, a maioria são voluntários, são missionários da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, e que muitos são mortos pelos fazendeiros porque estão defendendo para não matar os índios, para defender a natureza. Agora, existem alguns aproveitadores, digamos que 2 ou 3% de alguns americanos, povo da Europa, que vem para carregar e fazer a ONG para registrar as espécies para carregar. Existem também, mas não é a maioria, não. A gente não pode dizer que a maioria, isso é negócio de 2, 3%, entendeu? A maioria a Europa sempre, há mais de 20 anos, que eles mandam muito dinheiro para o Brasil para pagar vigilantes, para não deixar destruir a Amazônia, para não deixar destruir o Pantanal. Infelizmente, se você vê até no jornal, você vê que eles ficam o tempo todo, deixaram até de mandar o dinheiro o ano passado, porque o Brasil não estava fazendo nada, foi acabado o IBAMA, não se passou mais dinheiro para nada, o ICMBio foi acabado, que era quem fiscalizava. Então, a gente está numa situação, realmente, em termos de mundo, muito mal visto, porque a floresta amazônica ela é importante para o mundo inteiro e importante para o Brasil. Se acabar com a floresta amazônica, o Pantanal acaba, São Paulo acaba, porque todo... Você já viu, né, aqueles rios flutuantes em cima, que sai da Amazônia? Vi. Já viu, né? Pois é, se tirar a Amazônia, que já acabaram mais de 30%, se acabar a Amazônia toda, pronto, São Paulo, Pantanal, a Paraná, daquela região da Bahia, do sul, todinho para baixo, irrigado pela água que vem da Amazônia, pelas chuvas que vem da Amazônia. Aqui a gente não. A gente tem água aqui que vem do Atlântico. Essa região do Sudeste, Centro-Oeste e a própria Amazônia é do que a Mata Amazônica produz de evapotranspiração. Então, se há uma derrubada desse ecossistema todo, o que vai virar ali é um grande deserto. Não tanto ali igual o Saara, porque eles estão na mesma latitude. Se você estudar, veja o Saara onde está e o que é que aconteceu, né? Por que é que existe a Amazônia? E a Amazônia só existe porque houve o desenvolvimento dos Andes que protegeram ou que fizeram com que houvesse chuvas e derretimento de gelo que criou aquele rio lá. E se a gente tira a Amazônia, que passou milhares e milhares de anos para ser montada ali, né, foi Deus que montou, né? Se a gente tirar, pronto, deixa de irrigar a parte do sul da América do Sul toda. Já que a questão cristã também, eu acredito muito nessa parte que o senhor falou, foi Deus que criou. Se a gente destrói uma coisa que foi Deus que criou, aí me diga como é que vai ficar, né? Se a gente destrói uma benfeitoria que Deus, não, vou colocar aqui, que é justamente para que o povo viva bem, aí a gente mesmo vai e destrói. Me diga como é que fica, né? Exatamente. Então, desde que a gente destrua o que Deus criou, não está correto, né? O fogo é para a gente cozinhar, para fazer algumas coisas, não é para sair queimando as criaturas de Deus ou a criação de Deus. Isso já está errado. Eu sou contra. Pode vir gente, eu sou da direita, eu sou conservador. Pode vir gente da direita e da esquerda, Mas deixa eu falar direita e de esquerda. Da casa de cacete. Eu sou contra a queimada
porque a gente já foi prejudicado por causa desse negócio. Vamos queimar uma terra, um tio meu lá em Areias, teve um prejuízo de 14 mil reais, porque um vizinho colocou fogo lá no lixo, já aproveitando as coivaras, queimou a palma dele todinha, para o senhor ver, né? Eu sou contra queimada, eu. Bom, Caio, vamos voltar cá para a aula. Nessa parte aqui de micotoxinas, está apresentando aí, tá, né? O leite. Desculpa aí, eu acho que vou ter aqui. Bom, então, o efeito da alimentação na composição do leite, né? A gente estava conversando sobre isso. Então, a composição da alimentação, ela vai interferir diretamente na composição do leite. Tanto beneficamente, ou seja, se tem uma dieta completa e correta, como também negativamente, se a gente está dando alimentos intoxicados para os animais, que pode ser excretado via leite e ser comercializado para o ser humano. Então, outra coisa em relação ao leite, o leite é um alimento, né? Como alimento, ele tem seu valor nutritivo. E o leite é um alimento de alto valor nutritivo, principalmente para as fases iniciais e também para os idosos. Então, o leite ele é rico em proteínas, é rico em carboidratos, em vitaminas e sais minerais. A gente já viu a composição um pouco do leite, além de ter também a água. A água também é importante pela hidratação do ser humano, do organismo aí. Todas as células elas precisam diariamente de água. Então, o leite também contribui com a água. Se vocês observarem os bezerros, eles, quando estão tomando leite, praticamente não tomam água, muito pouca água, porque essa necessidade de água, o leite também já resolve. Então, o leite também apresenta em sua composição algumas questões que são importantes para o equilíbrio do organismo, né? Então, a alta qualidade da proteína do leite e a presença em sua contribuição de qualidade apreciável dos aminoácidos essenciais. Então, o que é que traz tão importante? Através das proteínas do leite, que o leite não só tem um tipo de proteína, mas tem pelo menos 3 importantes proteínas, grupos de proteínas. Esses grupos de proteínas trazem os aminoácidos que vão trabalhar, né, no desenvolvimento do organismo do animal. Então, a gente retira do animal aquele alimento, né, e passa para o ser humano. Então, o ser humano tem, como animal também, as mesmas necessidades de desenvolvimento, assim como o bovino, né, como animal. Então, o seu alto conteúdo em lisina faz do leite um excelente complemento em dietas pobres desse aminoácido, principalmente aquele baseado em cereais. A lisina é um dos aminoácidos que está presente em maior quantidade no leite. O leite contém de 3,2% a 3,5% de proteína, e as exigências diárias de aminoácidos essenciais de um adulto podem ser supridas por cerca de 500 ml de leite, exceção aos aminoácidos metionina e cistina. Então, praticamente todos os outros aminoácidos o leite tem, e aí com um ser adulto, com meio litro de leite diário, ele vai ter garantido, né, toda essa exigência de aminoácidos que o ser humano tem. Então, é um alimento realmente muito completo. A necessidade de proteína varia de acordo com a faixa etária, como se pode constatar pela observação dessa tabela 3 aqui. A necessidade proteica, né? Então, nós temos uma pessoa na faixa etária de 11 a 13 anos de idade, vai ter o consumo diário de 2,2 gramas de necessidade proteica, né? 2,2 gramas de proteína, de acordo com o peso, né? Cada peso ele vai ter essa necessidade. De 14 a 16 anos de idade, 2 gramas por quilo.
17 a 19 anos de idade, 1,8 gramas, 10 a 14 anos de idade, 1,4 gramas, 15 a 18 anos de idade, 1,2 gramas, e um adulto, 0,2 gramas. Esse adulto, quando fala, é em torno de 18 até os 45 anos, por aí, 40 anos, 45 anos, ele tem essa necessidade de menos quantidades de proteína por quilo, porque ele já formou o corpo, né? E como adulto também não vai mais formar nada. Então, o que vai ter em relação ao leite é a necessidade de reposição de cálcio e fósforo, porque a partir dos 60, 70 anos, há uma diminuição na absorção, o organismo não tem facilidade em absorver o cálcio e o fósforo, e aí o leite, ele vem como um suplemento a essa perda, inclusive, de cálcio, que também não é totalmente assimilável, deve ter outros alimentos também, mas o leite é muito importante também para melhor idade pela absorção. Então, a lactose, que é o açúcar, é a fonte de energia, responsável pelo sabor adocicado do leite, e apresenta o mesmo valor energético que alguns outros carboidratos de igual peso molecular, 4 calorias por grama, e possui também poder adoçante 6 vezes menor que o da sacarose. Nós temos aqui a lactose, que é o açúcar do leite. Ela tem, em termos de energia e de poder adoçante, 1/6 somente do açúcar, que é a sacarose, açúcar de cana, né? A gente tem essa outra molécula aqui ao lado, e vejam aí só as diferenças, né? Ou seja, a lactose ela é formada por uma galactose, uma molécula de galactose, o ciclo, né? E pela glucose. E a sacarose é formada por duas moléculas ligadas à glicose e à frutose, ligadas por uma oxidrila alfa 1,2. Devido à sua baixa solubilidade, ou seja, solubilidade, poder de mistura, né? A água, por exemplo, a lactose apresenta menor tendência de irrigação das mucosas do estômago e intestino, quando comparado com açúcares altamente solúveis. A solubilidade da lactose é cerca de 1/3 da solubilidade da sacarose. Então, a absorção, né, dessa substância, a lactose, desse açúcar, na mucosa do estômago e intestino, ela é 1/3 da que é da sacarose, da açúcar de cana. Por isso que rapidamente é absorvido a sacarose. Embora que a lactose também ela tenha uma molécula pequena, né? São apenas 2 ciclos de açúcar. Não é um amido complexo. A presença da galactose ou na molécula de lactose tem permitido a conclusão, por parte de alguns autores, da importância do açúcar do leite na síntese de galactosídeos do cérebro e do sistema nervoso central. A degradação lenta de lactose durante o processo de digestão possibilita que parte dela chegue intacta ao intestino e aí favoreça o crescimento de micro-organismos produtores de ácidos orgânicos. Ou seja, é uma rica dieta para os nossos micro-organismos produtores de ácidos orgânicos, que são importantes também na nossa digestão. O resultado, aliás, a resultante elevação de acidez desfavorece o desenvolvimento de bactérias putrefativas ou deletérias e patogênicas, o que contribui para a higiene do trato intestinal. Também a absorção de cálcio, fósforo, magnésio e bário no intestino é favorecida pela lactose. Então, veja os benefícios que tem o leite, né? Se você ver essas propagandas que tem, aí ninguém fala disso, né? Só fala que o leite vai inflamar, é inflamatório, porque os bezerros saem logo cedo, deixam de beber, e não sei o quê, mas aí, vejam os benefícios. Na própria digestão, quem tem problema digestivo sabe que quando se toma iogurte, quando se toma leite, há um favorecimento do sistema digestivo e faz com que haja uma defecação mais fácil, né? Então, o trato digestivo, ele trabalha melhor quando tem a presença da lactose. Agora, é claro que tem aquelas pessoas que têm
problema com a lactose, né? Tem intolerância à lactose e aí vai ter problema. Mas não é todo mundo, isso é uma porcentagem pequena da população. A matéria gordurosa do leite contribui para uma melhor palatabilidade do produto e é responsável por cerca de metade do valor calórico do leite, fornecendo também um grande número de ácidos graxos, alguns deles essenciais ao organismo. O que são os ácidos graxos? São as gorduras que vêm no leite, né, que a gente também usa para fazer a manteiga. Então, a sua importância nutricional é também o grande número de ácidos graxos, alguns deles que são essenciais ao organismo, e no qual a sua importância também é de ser um tipo de transporte das vitaminas lipossolúveis, como a gente já falou anteriormente, que são principalmente a vitamina A, E e a K, D, E, K. Nela contidas, assim como é presença do caroteno e o precursor, né, da vitamina A. Caroteno que tem aquela coloração amarelada, que tem na cenoura, por exemplo, aquela coloração amarelada. Então, o que é esse precursor? Ele é uma das bases que faz com que a vitamina A seja formada. Além das vitaminas lipossolúveis, o leite também contém outras vitaminas hidrossolúveis, tais como a riboflavina e outras vitaminas do complexo B. Entretanto, é pobre em ácido ascórbico, que é a vitamina C. Então, veja que também o leite tem essa bondade, né? Poderíamos dizer, essa importância como um alimento nutritivo, porque ele traz na sua gordura, que chega em torno de 3, 3,5, das vitaminas A, E, A, D, E e K, que são as vitaminas lipossolúveis. E também o caroteno, que é precursor da vitamina A. Então, o leite não tem a vitamina C em quantidade, mas aí a gente tem as frutas, né? O caju, a goiaba, que são riquíssimos de vitamina C, a laranja, que tem pouca vitamina C, mas tem muito ácido cítrico também, mas não é vitamina C, viu? E o limão também, é feito muita propaganda de vitamina C, já se fala em laranja, que não é rica em vitamina C. Rica em vitamina C é a acerola, é o caju, é a goiaba, tá certo? É mito essa coisa de laranja ter vitamina C. Então, dos minerais reconhecidamente necessários à nutrição, todos estes estão presentes no leite. Ele apresenta-se como ótima fonte de cálcio e fósforo, sendo a assimilação de cálcio extremamente favorecida pela excelente relação cálcio e fósforo, ou seja, existe uma relação onde se há a carência de um, o outro também não está disponível, porque eles trabalham juntos, que é o cálcio e fósforo. Então, sempre há uma relação de 1:7, 0,7. Então, o ferro encontra-se presente também em quantidades mínimas, mas participando do composto orgânico facilmente assimilável. O leite normalmente é muito fraco em ferro, né, no geral, por isso a gente no Brasil tem uma mistura muito boa, que é o feijão, que tem bastante ferro, né? Então, tomar leite, comer feijão meio-dia, leite de manhã, feijão meio-dia, a gente tem um suprimento de ferro, e aí as vitaminas, que são nossas frutas tropicais aqui, o caju, principalmente a goiaba, e a acerola, que vão dar esse complemento de vitamina C, que falta no leite. Deve-se salientar ainda que o elevado coeficiente de 98% para a lactose, 97% para as proteínas e de 95% para as gorduras. Bom, aí a gente termina essa parte aqui da parte nutritiva do leite, tá certo? Pessoal, vamos voltar aqui. Bora. Estou aqui. Ok. Então, vamos encerrar por hoje aqui, tá certo? E a gente volta na próxima semana. Amanhã eu passo alguma atividade e eu coloco no WhatsApp também informando o que é, e a gente vê lá o que vai ser feito de atividade e como deverá ser feito, tá certo? Ok. Professor, e o material das aulas, o senhor vai disponibilizar? Sim, Tipo,